Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre a treta que estourou entre o Renato Amoedo, vulgo 38ão, e o Alan dos Santos no podcast Os Felas, em 31 de agosto de 2024, que está lá no YouTube, e as duas lições que eu aprendi assistindo aquele episódio. O contexto da treta foi o seguinte, para você que está desinformado aí. O Alan dos Santos vive nos Estados Unidos desde julho de 2020 e teve prisão preventiva decretada pelo STF em outubro de 2021. O STF também determinou a derrubada dos perfis de Alan nas redes sociais, a desmonetização dos canais dele e o bloqueio de contas bancárias e remessas ao exterior. Eu não vou entrar no mérito disso porque esse não é o foco principal desse vídeo. Me acompanha que você vai entender. O fato é que, para se manter no exterior e pagar seus advogados, o Alan abriu canais em outras redes e fez pedidos de doações através de várias plataformas, inclusive doações de Pix utilizando contas no Brasil. Em teoria, transferências bancárias deveriam ser sigilosas. Na prática, qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que as coisas não funcionam bem assim. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Por exemplo, em agosto de 2023, a Polícia Federal noticiou que iria cruzar dados para tentar identificar um a um os doadores dos 17 milhões de reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu via Pix. Muito mais assustador que esse tipo de quebra de sigilo em massa é pensar que tipo de uso pode ser dado a essa informação uma vez feita a compilação dos dados. O voto pode ser secreto, você pode não ser filiado a um partido político, você pode até manter uma neutralidade política perante a opinião pública em geral, mas uma doação para uma causa que leva o seu CPF é suficiente para gerar uma prova sobre qual ideologia política você se identifica, segue ou apoia. O sigilo bancário constitui um direito fundamental implícito, baseado no princípio da inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, ambos descritos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Qualquer eventual restrição a esse direito só poderia ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. Infelizmente, parcimônia não descreve exatamente o momento excepcional que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quando o 38ão sugeriu que as doações ao ex-presidente Bolsonaro poderiam ter sido utilizadas para rastrear e caçar apoiadores do ex-presidente, o Alan pegou ar. Quando o 38ão sugeriu, na sequência, que o mesmo poderia ter ocorrido com as pessoas que fizeram doações para o Alan, aí o Alan surtou de vez. As transações por Pix, elas são declaradas pelas instituições financeiras à Receita Federal do Brasil, semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto, constando nas movimentações financeiras do semestre anterior, com valores totalizados por CPF ou CNPJ. Portanto, indiretamente, sim, a Receita Federal acaba tendo todas as informações das transações realizadas via Pix em um determinado período, por causa justamente da obrigatoriedade das instituições financeiras terem que cumprir a Instrução Normativa número 1571 de 2015 da Receita Federal do Brasil. Se Alan não conhecia esse risco, ele agiu de modo ignorante ao solicitar doações em Pix. Se Alan conhecia este risco, ele agiu de modo ignorante ao menosprezar as consequências, entre aspas, hipotéticas, fecha aspas, que poderiam ocorrer aos doadores. Vale lembrar que Alan não colocou uma arma na cabeça das pessoas solicitando doações. Ele pediu, doou quem quis. Mas o fato dele ignorar os dois riscos hipotéticos que eu mencionei não elimina os riscos das consequências disso. É aquela história, você pode até se dar ao luxo de ignorar a realidade, mas você não vai conseguir escapar das consequências de ignorar a realidade. Depois desse desentendimento sobre o Pix, o restante do podcast foi uma longa ladainha de ataques e defesas sobre o mesmo tema. Os dois equívocos que eu percebi nesse podcast e que podem servir de exemplo para o seu desenvolvimento pessoal foram os seguintes. Primeiro equívoco: a verdade é uma virtude. Beleza. Mas, como virtude, ela também deve saber seu momento oportuno de ser apresentada e ser apresentada em formato adequado para ouvidos dispostos. Apresentar uma verdade não solicitada em um momento não propício e formatada para gerar reações hiperemocionais,
em vez de reflexões construtivas, isso deturpa toda a finalidade da verdade em si. Para mim, 38 poderia ter falado a mesma verdade naquele momento, porém embrulhada em um pacote de raciocínio que suscitasse uma reflexão mais profunda sobre a situação do Brasil, em vez de suscitar lacrações superficiais nas redes sociais para ver quem é mais macho que quem. Esse foi um ensinamento que eu peguei para mim e que eu recomendo que você pense honestamente a respeito. Uma roupa pode ser boa, mas isso não significa que ela seja boa para todo mundo e em qualquer lugar. De modo bem semelhante, sua verdade pode ser boa, mas isso não significa que ela seja boa para todo mundo e em qualquer lugar. Segundo equívoco: ao perder a razão na frente de uma verdade, o Alan deixou de raciocinar com o cérebro e passou a reagir com os intestinos. Ele poderia ter replicado 38, dizendo que, por estar fora do Brasil há tanto tempo e afastado do convívio com a sua esposa e com seus filhos, ele simplesmente tomou a decisão desesperada de pedir auxílio a quem quer que fosse para juntar a sua família novamente. O senso de proteção de um homem de verdade para com a sua família, ele é mais primitivo e instintivo que qualquer situação que ele possa ter frente à justiça ou às leis de um país ou regime. Em 28 de agosto de 2023, Alan finalmente conseguiu se reunir com a sua família. Então, no lugar dele, eu diria que eu lamento muito se de alguma forma as doações feitas geraram problemas para os doadores. Mas eu faria tudo de novo para conseguir estar presente junto à minha esposa e aos meus filhos, especialmente quando uma dessas crianças necessita de cuidados especiais devido a problemas graves de saúde. Qualquer homem com um senso de proteção direcionado para as pessoas que ele ama iria se conectar a esse posicionamento do Alan. E isso colocaria uma pedra sobre aquele argumento do 38, que foi um argumento verdadeiro, mas exposto de maneira lacradora e sem qualquer empatia para com a situação de Alan. Essa lição de que é preciso um pouco mais de empatia com as pessoas e um pouco mais de razão e serenidade ao lidar com os fatos de cada pessoa, essa lição eu também peguei para mim. Isso repercutiu fundo mesmo no meu coração. E eu recomendo que você reflita com honestidade a respeito. Se nós queremos um mundo melhor, esse mundo necessariamente vai começar por cada um de nós. Pesando o momento em que apresentamos nossas verdades, a forma como nós apresentamos essas verdades e sempre temperando essas verdades apresentadas com boas doses de compaixão e sabedoria para que a verdade produza frutos, não venenos. Um grande abraço, gente boa.